Oi, pessoal. Aqui é a Ana de Química de novo. Vamos continuar com os nossos estudos em Química e hoje vamos falar dos conceitos fundamentais, tá bom? Vamos comigo então? Conceitos de Química. Primeiro, o que é Química mesmo? O que a gente conversou na aula passada? Que Química é a ciência que estuda as coisas e como elas se transformam. O jeito mais bonito de falar isso é que a ciência química é aquela que estuda a matéria e as suas transformações. Então lembra que lá do sorvete derretendo, por que ele derrete? Lembra lá da batata frita? Por que ela fica com uma cor diferente quando frita e quando crua? Tudo isso a química explica, tá? Mas é muito comum no dia a dia a gente escutar as pessoas falando: esse alimento tem muita química, como algo negativo. Será que a química faz mal? Será que a química faz mal mesmo? Ou será que é alguma substância que em excesso ela faz mal? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não sempre pensar que a química é algo ruim, porque ela não é. Às vezes pode acontecer alguma coisa dela, né, gerar uma substância ruim ou acontecer um acidente. Mas em geral a química ela não faz mal. Algumas substâncias podem fazer mal, mas a química ela é uma ciência, tá? A química ela é uma ciência que vai estudar a matéria. E aí dentro da matéria pode ter alguma substância que em excesso faz mal. Tranquilo? Temos que tomar muito cuidado com isso então. A química ela tá em todo o nosso universo. Então o que é o universo? Do que é formado o universo? E a gente conhece um pouco do nosso universo. Infelizmente, a gente não conhece tudo ainda, porque ele é enorme. E o que a gente conhece, a gente sabe que o universo ele pode ser dividido entre matéria e energia. E o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso significa volume, tá? Matéria é tudo que tem massa e tem volume. E o que vai ser energia, então? O que não é matéria. Sei que parece meio engraçado, mas energia é tudo que não é matéria. A gente tem muitas formas de definir o que é energia e é muito complicado a gente usar isso sem entrar na física. Então eu vou tentar aqui mostrar um conceito de energia mais introdutório, que é a energia é tudo que pode provocar uma transformação na matéria. Então, você mover a matéria, transformar quimicamente, transformar fisicamente, a energia vai estar envolvida. Por conta da energia, você consegue transformar a matéria. Os físicos têm outras definições, mas a gente deixa isso para os físicos falarem para vocês. Aqui, esse conceito já vai ser muito útil para a gente. Então, energia é tudo aquilo que pode transformar a matéria de alguma forma, ok? Nosso universo formado de energia e matéria. Aqui no sexto ano, a gente vai focar na parte da matéria. E lá no sétimo ano, lá no oitavo ano, que a gente vai falar um pouco mais sobre energia. Agora o foco é a matéria. E aí uma coisa que falou sobre a matéria é que ela tem massa. Mas o que é massa? Qual que é a definição de massa? E não é macarrão, não é esse tipo de massa. É que massa é uma propriedade dos corpos, tá? A massa é uma característica e ela vai medir o quanto um corpo consegue resistir ao movimento. Pensa assim, você tem um caminhão e você tem uma cadeira. Qual que você acha que tem mais massa? O caminhão. Por quê? Porque ele é mais difícil de mover. Então, se você tentar empurrar um caminhão que tá ali com freio de mão, tá? Não é em movimento, é você conseguir mover o caminhão. É muito mais difícil do que tentar mover uma cadeira. Isso por quê? Porque o caminhão tem muito mais massa do que a cadeira. Então, é quanto um corpo resiste ao movimento. Se ele resiste muito, é porque ele tem uma massa elevada. Se ele resiste pouco, é porque ele tem uma massa menor, tá? E ela também representa a quantidade de matéria de um corpo, justamente porque matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, é uma característica da matéria. Ela pode ser medida com uma balança, tá? Então, a massa você consegue medir com uma balança. E aí temos várias unidades de medida, né? Quilograma, grama, miligrama, tonelada. Isso vai depender o quê? Do tamanho do corpo.
né? Por exemplo, não faz sentido você medir um comprimido de medicamento em quilograma, porque ele é pequenininho, então vai fazer mais sentido em miligrama. Assim como não faz sentido você medir a massa de um elefante em miligramas, porque vai ser muitos miligramas. É melhor você falar em tonelada, tá? Então tudo isso depende da sua magnitude. É muito comum a gente falar, eu peso tantos quilos. Só que o peso, na verdade, na física, quer dizer uma outra coisa. Ela quer dizer uma força, que é uma força gravitacional. Então, quando você fala peso, ele é uma grandeza, ele não é uma propriedade do corpo. O peso pode mudar, a sua massa ela só vai mudar se você fizer uma dieta ou se você engordar um pouco. A massa ela não vai mudar se você tá numa posição diferente do universo. Já o peso vai. Se você estiver na Lua, você não vai ter o mesmo peso do que na Terra. Isso por quê? Porque o peso vai depender de uma coisa que a gente chama de gravidade. Então, assim, no dia a dia não é errado você falar eu peso tantos quilos, tá? Não é errado. Mas o mais correto seria eu tenho a massa de tantos quilos, porque o peso ele muda dependendo da sua posição no universo. Quer ver um exemplo? Isso porque o peso ele vai depender, como eu falei, da gravidade. Então vai ser a sua massa vezes a gravidade do local. Aí temos essa formulazinha aqui, tá? Isso vocês vão ver mais em física, tá bom? Aqui eu só tô comentando para ver a diferença entre massa e peso. Por exemplo, na Terra, que nós temos uma gravidade de 9,8, quando você multiplica pela massa de uma pessoa de 50 quilos, na Terra você vai ter um peso de 490 newton. Agora, na Lua, que tem uma gravidade de 1,6, essa mesma pessoa de 50 quilogramas, ela vai ter o peso de 80 newtons. Então, ela vai se sentir muito mais leve, tá? Mas não porque ela perdeu massa, e sim por conta da gravidade, tranquilo? Então, não é errado você falar que pesa tantos quilos, mas tem que lembrar que peso, na verdade, é uma característica física. Então, isso vocês vão aprender, ó, lá na física futuramente. Aqui eu só quis mostrar essa diferença para você saber, né, o correto de se falar mesmo. Tranquilo? E aí vem a pergunta, tá? A gente viu que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o ar? Aqui, ó, o ar. Ele é matéria? Pra gente responder essa pergunta, a gente tem que saber se ele ocupa espaço e se ele possui massa, né? Porque essa é a definição de matéria. Se tem espaço, é massa. Se ocupa um espaço, é matéria. Se tem massa, é matéria. Então, a gente tem que investigar isso. O que é o ar? O ar é composto de várias substâncias que estão no estado gasoso, certo? Por isso a gente não consegue enxergar, porque as partículas são muito pequenininhas e estão muito espaçadas. E por serem muito pequenininhas e estarem muito espaçadas, a gente não consegue observar uma certa unidade, mas ela está aqui presente. Por exemplo, quando você enche um balão, né? Quando você enche um balão, ele tinha um volume anteriormente e depois ele passa a ter um outro volume, porque o ar que você colocou ali dentro, ele tem um espaço. E se você colocar ele com ar dos seus pulmões, você vai assoprar lá dentro, a ação da gravidade vai fazer ele para baixo. Então é porque ele tem massa. Então tem espaço, tem massa, o ar é matéria, mesmo que você não enxergue. Na verdade, o ar tá tocando em você o tempo todo, a gente só não sente direito, tá? A gente só sente quando tem um vento, que aí vai ser, né, o ar em movimento. Mas sim, o ar é matéria, não é porque você não consegue tocar, não é porque você não consegue enxergar que ele não é matéria, tudo bem? E aí nós temos as formas de apresentação da matéria, né? A matéria é um conceito muito amplo, porque é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, então qualquer coisa pode ser matéria. Aqui mesmo nessa sala que eu estou gravando, nós temos os livros, as prateleiras, a madeira, esse microfone que eu tô falando, a caneta que eu estou usando para escrever aqui, então, ó, a apresentação. Tudo isso é matéria, né? Porque tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas é um conceito muito amplo. A gente precisa, então, determinar conceitos menores para tentar entender melhor o que significa cada coisa. E as formas de apresentação da matéria é a própria matéria, que é o conceito geral, corpo e objeto. Então, o que seria o corpo? O corpo é quantidade limitada da matéria. Então, é quando você pega uma parte daquela matéria e vai analisar. Por exemplo, aqui eu tenho uma pepita de ouro.
que é o ouro que a pessoa pegou lá minerando. Lá nos garimpos conseguiu pegar esse ouro. O que vai ser o corpo? Vai ser uma parte desse ouro. Então, por exemplo, essa barra de ouro. Aqui nós temos o minério e aqui nós temos a barra de ouro. E o que vai ser o objeto? É aquela porção menor de matéria ainda, só que você tem que ter uma utilidade. Para ser considerado objeto, ela tem que ser útil, tá? Então, por exemplo, quando você pega esse ouro e transforma numa aliança. Então, você tem aqui matéria, corpo e objeto. Nós temos um outro exemplo aqui, que é uma rocha, tá? Em que você tira o granito. Aqui nós temos uma porção pequena desse granito que veio dessa rocha. E quando você pega esse granito para fazer uma bancada de pia, por exemplo, você está dando uma utilidade a ele. Então, esse granito que é matéria, agora ele também é um objeto. Ok? Então, essa é a diferença de matéria, corpo e objeto. E se a matéria forma tudo, o que forma a matéria? Porque a gente viu que tudo que, né, o universo tem duas partes, a matéria e a energia. Focando na matéria, a gente viu que muitas coisas são matéria. Se tudo é matéria, o que forma ela? E eu vou fazer uma analogia, um comparativo, que é o seguinte. Do que é formado o corpo humano? O corpo humano é formado por órgãos, né? Tem vários sistemas, temos aqui o sistema circulatório, você tem um sistema nervoso, enfim, tem muitos tipos de sistemas dentro do corpo humano. Menor do que o sistema, você tem os órgãos. Menor do que os órgãos, você tem os tecidos. Então, você tem o tecido adiposo, tem o tecido muscular, você tem vários tipos de tecido. E esses tecidos são formados pelo quê? Por uma parte bem pequenininha do nosso corpo, que é as células. Fazendo esse comparativo, a gente vai trazer ele para a química agora. O que acontece? Assim como todo organismo é formado por células, toda matéria é formada por partículas menores de matéria. Mas como que a gente chama as partículas menores de matéria? E é aí que entra a beleza da química. A gente estuda coisas menores do que as células. Coisas que nem dá pra ver no microscópio. Tudo bem? E aí nós temos os níveis de organização da matéria, tá? Esses níveis de organização da matéria na química, a gente tem um mundo macroscópico. O que você entende por macroscópio? Macro, que você consegue enxergar, tudo bem? Aquilo que você consegue enxergar, um mundo que você enxerga, tá? Eu vou só colocar aqui para você enxergar melhor, mas eu ainda tô aqui. Então, o que é o mundo macroscópico? Aquele mundo dos fenômenos que você consegue observar, aqueles atos observáveis. Opa, voltou um pouquinho. Aqueles fenômenos observáveis, tá? Então, é o que a gente consegue enxergar. Então, a gente consegue enxergar a matéria, a gente consegue enxergar os materiais que vão formar essa matéria e a gente consegue enxergar as substâncias que vão formar essa matéria. Nossa, professor, que tanto de nome, meu Deus. Vamos lá. Matéria é um conceito geral. Material é uma parte da matéria e substância é uma parte do material. Vamos dar vários exemplos aqui nessa aula, mas veja bem. Deixa eu ver. A gente estava falando sobre o granito, né? Deixa eu até voltar aqui um pouco. O granito, né? Aqui. O granito é matéria, a gente sabe. O que seria o material, então? Seria aquelas substâncias que formam um granito. Os óxidos, os minerais e tudo mais. O que vai ser a substância, então? Ela vai ser a parte mais pura de uma matéria. É quando você só tem uma parte, ok? Vamos entender melhor isso nos próximos slides. E o que é a natureza da matéria? É o nosso mundo microscópico, é o mundo das teorias. É aquilo que a gente estava conversando na aula passada sobre o método científico, né? É aquele mundo das teorias, você vai testar as hipóteses e aí você vai chegar nessas teorias para tentar explicar o porquê as coisas acontecem. Por que você conseguiu observar esse fenômeno, você vai usar as teorias. E aí que a gente vê que as substâncias elas são formadas pelo quê? Por constituintes menores. Que constituintes menores são esses? As famosas moléculas. E aqui os íons também, que vocês vão estudar mais para frente. Mas esses são os constituintes da matéria. As substâncias são formadas por constituintes menores, moléculas, e essas moléculas são formadas por... Aqui está a unidade básica da química, átomos. Toda a matéria é formada por átomos, ok? E isso que deixa a química tão bela.
Então, vamos voltar aqui para o nosso slide e entender. Novamente, matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço geral. Materiais é uma parte da matéria. Substância é uma parte dos materiais. E você vai como se fosse purificando. Quando você chega na substância, do que é formada as substâncias? Por partes menores. Que partes menores são essas? As moléculas. E do que as moléculas são formadas? Por átomos. Então, a unidade básica da química é o átomo. Assim como a unidade básica da biologia, para o caso do corpo humano, são as células. Tudo bem? Então, fazendo essa analogia para ver se todo mundo entende melhor. Vamos então para os conceitos fundamentais? Átomo é o quê? É a unidade básica de combinação da matéria. O que é molécula? É o constituinte, que também pode ser, né, que íons, que vocês vão estudar mais para frente, mas se falar molécula aqui, eu já fico feliz. Ele é um conjunto de átomos com uma proporção específica, tudo bem? Então, cada molécula vai ter uma proporção específica de quê? De átomos, perfeito? E o que é uma substância? É uma porção de matéria formada por um único tipo de constituinte. Vamos fazer uma analogia? Tá vendo essas pecinhas de Lego? Acho que todo mundo aqui já brincou de Lego. Se não, já viu Lego, né, na vida. Eu gostava muito de brincar de Lego. Por quê? Porque com pequenas peças você consegue montar muita coisa. E isso é muito parecido com a química. Acho que é por isso que eu quis fazer química. Porque, veja bem, aqui você tem pecinhas de Lego de cores diferentes, tamanhos diferentes, certo? E essas pecinhas você consegue formar, por exemplo, essa cadeira. Tudo bem? E com essa cadeira, se você formar com todas as suas pecinhas de Lego cadeirinhas iguais, você vai ter um conjunto de cadeiras iguais. Vamos fazer isso, analogia para química? As pecinhas de Lego é como se fossem os átomos. Tudo bem? É como se fosse aquela unidade básica de combinação de qualquer brinquedo que você vai fazer com o Lego. Quando você combina elas numa proporção definida e dá uma utilidade para ela, você tem aqui uma molécula, que é um conjunto de átomos organizados de um jeito muito específico. Agora, quando você tem várias moléculas juntas, iguais, você tem uma substância, que a gente chama de substância... É até redundante falar substância pura, porque se é substância, ela é pura, tudo bem? Então, a gente faz essa analogia do Lego justamente para você entender qual que é a unidade básica de combinação desse brinquedo. São as pecinhas. E aí, o que seria a molécula? Seria quando você forma algo numa proporção muito definida. Então, nesse caso aqui, você tem pecinhas amarelas, você tem pecinhas vermelhas, verdes, azuis, roxas, numa proporção muito definida para formar essa cadeira. Quando você organiza todos os seus átomos em proporções iguais a essa, você tem uma substância, perfeito? Por isso que eu até coloquei elas dentro de um mesmo quadrado para mostrar que essa é a substância formada por aquilo dali. Esses são os conceitos fundamentais de química. A química ela vai investigar os átomos, as moléculas, as substâncias. Ela é a química da substância. Tá? A gente gosta de entender como que essa substância é organizada, quais são essas características, quais são as suas propriedades. Tranquilo? Agora vamos lá. A água que a gente bebe, ela é uma substância ou ela é um material? Ela é pura? Não é pura? E aí eu peguei o rótulo de uma água mineral para a gente entender e analisar. Água mineral, alcalina, bicarbonata, fluoretada. Olha o tanto de coisa que tem na água que a gente bebe, porque a água que a gente bebe é água mineral. Então ela tem que ter o quê? Sais minerais. Portanto, a água que a gente bebe é uma mistura. Mistura de quê? Bicarbonato, cálcio, cloro, fluoreto, magnésio, potássio, sódio, vanádio e a própria água. Tranquilo? Então, isso daqui é um exemplo de porção de matéria. A água mineral é uma porção de matéria que a gente chama de material. Por quê? Porque ela tem várias substâncias juntas. Que substâncias? Se você pegar só o bicarbonato, ela é uma substância. Se você pegar só o cálcio, ela é outra substância. Se você pegar o fluoreto, vai ser outra substância. Perfeito? Você vai pegando, pincelando cada uma delas. Elas todas juntas formam material. Elas separadas são substâncias puras. Então, se você quer ter uma água pura, tem que ser uma água sem sais minerais.
tudo bem? Tem só água lá, então você tem que tirar todos os sais minerais por processos de separação de misturas que a gente vai aprender aqui mais pra frente. Tranquilo? Então, só pra gente entender o nível representacional, tá? Aqui nós temos a representação, então, de átomos, constituintes, substâncias e material. Em relação à água mineral, tudo bem? A água mineral a gente viu que é um material, porque ela tem moléculas de água e sais minerais, tudo bem? O que seria uma substância? Seria se você pegasse a água sozinha, só moléculas de água, todas elas em um mesmo recipiente. Você teria que eliminar todos os outros, o cloreto, o sódio, o cálcio, tudo aquilo que está dissolvido na água, tudo bem? E aí, se você pegar só uma molécula dessa, aí a gente tem um constituinte. E se você separar os átomos que formam essa molécula, você vai ter os átomos. Veja que eu coloquei eles de cores diferentes. Sabe por quê? Porque cada átomo ele é pertencente a um elemento químico. O elemento químico é como se fosse o tipo do átomo. Então, nós temos muitos átomos, mas de quais elementos químicos? Nós temos átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, átomos de cloro, átomos de sódio, átomos de ferro, átomos de ouro. Todos eles são átomos, são partes que formam a matéria, só que são átomos diferentes porque formam matérias diferentes. Portanto, tem que ter representações diferentes. Tudo bem? Então, aqui foi só para ilustrar o que seria a química, né? A gente gosta de estudar os átomos, esses constituintes, e nós temos o nível representacional, que é justamente para tentar entender de uma forma visual como que seria esse mundo vasto que está aqui ao nosso redor. Tentar entender qual é a composição dessa matéria. Tranquilo? Aqui a gente vai ficar muito tempo voltando nesses níveis representacionais para vocês entenderem como que as coisas são formadas e como que a gente representa essas coisas. Tranquilo? Pessoal, esse é o final da nossa aula de conceitos fundamentais de química. A gente viu o que é um átomo, a gente viu o que é uma molécula, um constituinte, né? O material, uma substância. Todos esses conceitos eu vou voltar a eles em outras aulas. Hoje foi uma aula introdutória para mostrar e contextualizar esses conceitos químicos na nossa vida. Tranquilo? Espero que tenham gostado e até a próxima. Beijinho, tchau, tchau!